Está claro isso? Algumas lições de Hebreus 4, de 11 a 13, que foi o texto que eu considerei aqui. Primeira lição, e eu quero que você guarde no seu coração. O nosso coração, por ser enganoso, precisa constantemente de reparos. Contudo, a palavra é o meio pelo qual Deus usa para tratá-lo. É por isso que eu e você não podemos nos distanciar do acesso ao texto, do acesso à palavra. Quando você não estiver bem, é da palavra que você precisa para tratar você. Nós necessitamos disso, há uma necessidade disso, do contexto da igreja. Porque eu e você precisamos dessa palavra, e quando eu falo palavra, eu não estou falando apenas da pregação de domingo. Eu não estou falando apenas para você ter uma cultura católica, do cristão católico domingueiro. A pregação do domingo é suficiente. Não, a pregação de domingo, que é o primeiro dia da semana, é o ponto de partida. Ela não é a única, ela é o ponto de partida. Ela é o ponto de partida. Os puritanos, protestantes do movimento separatista inglês do século XVII, eles tinham um hábito interessante que o sermão pregado pelo reverendo no domingo, ele deveria ser mastigado durante toda a semana. E era muito comum em seus registros que, enquanto a esposa estava cuidando dos afazeres, ela começava a perguntar para o marido, já que eles não tinham o costume da mulher tirar as dúvidas na igreja, mas sim no contexto do lar, e ela perguntava para o marido, interessante isso que o pregador falou ontem, e ele começa a comentar, e eles começam a esmiuçar isso, e eles vão remoendo isso toda semana. Quando eles chegam no momento do culto do lar, eles começam a simplificar para as crianças, para poder tirar das crianças esse feedback, esse retorno, se eles entenderam. E a ideia deles o ponto de partida foi dado na pregação do domingo, mas nós não podemos limitar a nossa escuta, a nossa submissão à palavra apenas ao domingo. E eles vão fazendo isso por toda a semana, porque eles entendem que todos os dias nós precisamos da palavra, não só para nos fortalecer, mas para tratar o nosso coração. Para tratar o nosso coração enganoso. Às vezes nós temos uma visão muito otimista de nós mesmos. E a palavra revela que nós não somos tão bons assim. Só que ela faz isso não para nos deixar para baixo, mas para nos levar para cima. Então a palavra é necessária por isso. Não abra mão nisso. Nós hoje, deixa eu fazer aqui uma colocação, passo para o segundo ponto da aplicação, são somente 3, eu vou já encerrar. Nós somos uma geração de pessoas privilegiadas, século XXI, porque nós vivemos na era da tecnologia. O que não falta é aplicativo. Tem até aplicativo que você desperta para fazer o devocional. Software, tudo. Materiais didáticos, materiais lúdicos, catecismos, devocionais, sermonários, comentários, enfim, temos aplicativos de áudio, onde é possível ouvir a leitura de um texto, uma reflexão, por meio de um aplicativo. Na televisão, no som, no celular, no notebook, no trabalho, você no trânsito, enquanto o outro está enlouquecendo com o sinal de trânsito, você está ali ouvindo a palavra de Deus. Palavra. Nós somos uma geração privilegiada, e nós não valorizamos isso. Faça uma experiência essa semana. Procure até o próximo domingo, culto da ressurreição. Todos os dias, ler um texto, pensar sobre ele, meditar sobre ele, considerar possibilidades sobre ele. Você vai ver a diferença. Segunda lição. Por mais que as nossas experiências do passado ou a história de vida tenham um grande peso sobre a nossa identidade, por mais que as suas experiências traumáticas, seja abuso, violência, abandono, seja o que for, por mais que essas experiências, histórias de vida, inclinação a suicídio, enfim, qualquer tipo de desilusão, por qualquer forma, natureza, você tenha vivido e você carregue no seu coração, eu quero lhe dizer uma coisa nesta manhã de domingo. Não são essas experiências amargas que definem quem você é. Não são elas que dizem quem você é, o que você tem que ser. É a Bíblia que alcança lugares longínquos do nosso coração e que nos redefine a semelhança da pessoa de Jesus. Não é o trauma, não é abuso, não é abandono ou qualquer decepção do passado que determina a sua vida hoje para o amanhã. Sabe por quê?
Porque a palavra vai até onde está essa lembrança, essa memória terrível, e ela redime com o poder que saiu da cruz. E diz quem você é. A ponto de você olhar para o espelho e saber que você está olhando para uma pessoa que tem uma história de vida trágica, terrível. Mas que a palavra alcançou o teu coração a tal ponto de que agora você é não aquilo que as tuas experiências definem ou pontuam que você seja, mas que o Espírito Santo te transforma à imagem de Jesus. Pastor, eu sou sequelado. Todos somos. Uma vez o irmão disse, pastor, acho engraçado quando você diz, mas todos somos sequelados. Todos somos traumatizados. Mas sabe qual é a diferença do povo de Deus? É porque a palavra nos dá consciência disso. E ela sujeita as nossas memórias terríveis às Escrituras, porque não são elas que nos definem, mas é o parâmetro de Deus na pessoa do Filho. Só que um dia até essas amarras de tristeza e memórias terríveis serão dissipadas, porque seremos exatamente como o nosso Senhor. E seremos da nossa origem, no nosso ser, purificados pela palavra a tal ponto, de que nós lembraremos somente de um fato: a palavra fez tudo. A palavra fez tudo. Você crê nisso? Se agarre nisso. Vou fazer como alguns irmãos. Tome posse disso, irmão. Tome posse, tome posse. Última lição. Se não temos o desejo de ler, meditar ou estudar as Escrituras, corremos um grande risco de esmorecer a fé. Isso é fato. Todavia, e aqui é a coisa boa, se por um lado queremos crescer, melhorar no entendimento das Sagradas Escrituras, podemos recorrer a uma pessoa, o Espírito Santo de Deus, que nos ilumina a mente para compreendermos as verdades espirituais das Sagradas Escrituras. Entenda, você tem esse privilégio de poder chegar na sua casa, diante do texto, antes de ler, orar e dizer: ó Espírito Santo, eu tenho tantas limitações e dificuldades, sou ignorante, não tenho muita leitura, mas aquilo que eu preciso entender me ilumina a mente, e saber que Ele vai te iluminar, saber que Ele vai te fazer entendedor. Irmãos, eu conheço gente que não sabe nem sequer ler, nada, aprendeu a ler na Bíblia. Lê na Bíblia. Não precisou dos métodos de Paulo Freire, precisou do Espírito Santo, sem desmerecer, óbvio. Mas, sabe o que é isso? Porque Deus é um Deus gracioso, e a palavra nos ilumina a mente e aquece o coração. Eu quero terminar esse sermão dizendo para você: cuide do seu coração, mas a melhor forma de cuidar dele é se apegar na palavra de Deus. Tá bom? Leia e medite. Quero terminar essa exposição citando uma pergunta de um catecismo que eu amo muito. Catecismo de Westminster. Ele diz assim na pergunta 157. Como a palavra de Deus deve ser lida pela igreja, pelos cristãos? As Santas Escrituras devem ser lidas com alto e reverente respeito, com firme persuasão de serem elas a própria palavra de Deus, e de que somente Ele pode habilitar-nos a entendê-la, com desejo de conhecer, de crer, obedecer à vontade de Deus nela revelada, com diligência e atenção ao seu conteúdo e propósito, com meditação, aplicação, abnegação e com a oração. Que Deus nos abençoe e que sejamos uma igreja da palavra, iluminada pela palavra e transformados pela palavra. Quem tem fé diz amém. Amém? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e